Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, sou pastora, psicanalista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Quem nunca sentiu culpa por alguma coisa, né? Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero pedir para você que gosta sobre esses temas de questões emocionais e não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like nesse vídeo, curte esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, ele aparece para outras pessoas também, tá bom? Deixa seu comentário, sugestão de tema, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, a culpa é um sentimento muito prejudicial. Nós vamos fazer uma diferenciação entre culpa e arrependimento, porque são duas coisas parecidas, porém com focos distintos, tá? A culpa, ela vem quando nós temos a consciência de que a gente cometeu um erro, e aí esse sentimento ele fica ruminando aí dentro da gente. A culpa ela permanece dentro da pessoa porque ela fica sempre lembrando daquela situação, daquele erro, né? E aí ela fica, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu mandei aquela mensagem? Enfim, fica voltando no passado, né? Num desejo impossível de querer voltar no tempo e fazer diferente. Voltar naquele dia ou naquela situação para tomar uma atitude. E isso faz o sentimento de culpa permanecer dentro de você. E o tempo não volta, o tempo não para, o tempo é sempre para frente. E você querer voltar no tempo é coisa de criança, é não querer assumir a responsabilidade daquele erro. A culpa, ela acaba se tornando uma justificativa que você encontra para não assumir as consequências do seu ato. Só que assim, a culpa, ela não adianta nada. Não adianta ficar se lamentando pelo erro e chorando pelo leite derramado. A solução é você estar disposto a assumir a consequências dos erros que você cometeu, ao invés de você ficar chorando ou se vitimizando ou até mesmo se autopunindo a vida inteira. Sabe por que as pessoas querem voltar no tempo? Porque as pessoas, elas têm um anseio por uma grande perfeição, uma fantasia de querer voltar lá atrás para corrigir todos os erros. São características de pessoas que querem ser perfeitas, porque é como se fosse um erro que arranhasse a sua imagem ou o que você pensa sobre você mesmo. Então, voltando no tempo, você poderia corrigir todas as suas falhas e hoje você se sentiria um ser humano sem defeitos, né? Ou com uma história pura, exemplar, porque é muito difícil olhar para si mesmo e perceber as próprias falhas, os próprios defeitos, imperfeições. Talvez você percebeu que você não é tão confiável assim, ou você não é tão bom, né? Ou tão boa assim. Será que alguém tem uma história tão irrepreensível, tão perfeita para contar? Culpa é coisa de criança, querer ser perfeito é coisa de criança, é uma fantasia infantil. Ai, mas eu sou cristão e eu preciso ser perfeito. Se você pensa assim, você não entendeu nada do cristianismo. Estado de perfeição e de santidade, só um tem, que é o próprio Deus. Nós estamos em processo de perfeição e de santidade. Ah, mas Jesus disse, né, pra gente ser perfeito, como vosso Pai é perfeito. Se você for observar isso, você vai ver que ele estava dizendo que não tem como essa perfeição. Ou você é perfeito ou Deus é perfeito. Só pode existir um perfeito para que todos os outros sejam imperfeitos. Sendo assim, se Deus é perfeito, só existe ele com a perfeição. A culpa é um sentimento de fracasso em relação à imagem de você mesmo, que você projeta em si mesmo, que nós psicanalistas chamamos de superego. Quando não atingimos o que o nosso superego imaginou que nós seríamos, nós ficamos decepcionados conosco. O arrependimento, no início, ele pode até parecer com culpa. Enquanto a culpa está voltada para o passado, né, você vive no delírio de voltar no tempo, o arrependimento ele está voltado para o futuro. Você
você lamenta o erro, mas você decide não cometer o erro novamente. Você decide mudar o rumo, mudar a ideia, mudar a direção, ficar em alerta para você não cair na mesma falha. Sabe que pode cometer o erro, mas você decide fazer novas escolhas e escolhas melhores. O arrependimento é decidir não cometer o erro de novo e assumir a consequência dos erros do passado. A pessoa que sente a culpa, ela vive se lamentando, chorando. O arrependido não, ele se levanta, ele limpa o leite derramado, né? O culpado, ele fica querendo voltar no tempo, no pensamento de que ele não podia errar. Por isso que culpa é coisa de criança, porque a criança, ela se comporta assim, porque ela sempre tem que estar ali agradando o pai e a mãe. A criança, ela não tem um raciocínio modelado, ela é radical e ela acha que ela sempre tem que ter um bom comportamento para ela ser aceita e amada pelos pais. Então a criança, ela gera dentro dela um sentimento de que ela precisa ser perfeita para receber a admiração dos pais. Infelizmente, tem alguns pais que reforçam essa crença de que a criança precisa ser perfeita e de que o erro não é normal. Aí você cresce, você fica mergulhado nesse sentimento de culpa, porque você acredita que o erro destrói todas as suas qualidades. Adultos entendem que o ser humano é imperfeito e que precisam aprender a lidar com essa imperfeição. É olhar para os dias como novas oportunidades de novas escolhas. A culpa é vista por muitos como uma punição interna. Quando nós somos crianças, né, e a gente faz alguma coisa errada, nós somos punidos pelos pais. E muitas pessoas trazem essa posição para a vida adulta. Só que os adultos não precisam mais disso. O adulto, ele precisa trocar o sentimento de culpa pelo sentimento de arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz responsabilidade. É pensar, eu não preciso do castigo ou da palmada, porque eu não sou mais uma criança. Eu preciso me responsabilizar. Eu preciso tomar uma atitude. Isso é ser adulto de verdade. É pensar, eu não preciso ser castigado, eu preciso fazer alguma coisa. Se desprender dessa infantilização, esse sentimento de que precisa ser perfeito o tempo todo, né, para agradar papai e mamãe, é um amadurecimento. É claro que precisamos melhorar todos os dias. Eu sempre digo que hoje eu preciso ser melhor do que ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje e assim por diante. Eu gosto de usar o termo que nós sempre estamos em processo de construção e desconstrução. A culpa te adoece e o arrependimento é a maravilhosa decisão de não permanecer no erro. O sentimento de culpa não é uma doença, mas quando o sentimento se torna constante e forte, pode resultar em doenças ou situações paralisantes como depressão, a procrastinação. Mas a própria procrastinação promove mais sentimento de culpa ainda e isso vai se tornando um vício. Na época do erro, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. O pensamento, as habilidades eram outras. Então você vai refletindo que hoje você tem uma capacidade melhor, uma capacidade até de se desligar com as situações do passado e, é claro, agir de maneira diferente, porque você hoje tem uma capacidade que você não tinha na época. Se perdoe, porque você não é mais aquela pessoa. Você hoje pode ser uma pessoa muito melhorada, você é um adulto, então se comporte emocionalmente como adulto, porque isso é saudável. Então, a partir de hoje, comece a olhar o teu passado com outros olhos. Comece a olhar para você também de uma forma diferente. Você não é mais aquela pessoa de 5, 10 anos atrás. E se você precisar de ajuda, procure um profissional, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero mais uma vez ter te ajudado. Deus te abençoe. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.